Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós, rogai por nós. Este é um dia onde nós nos alegramos, é um dia onde nós, olhando para São Judas Tadeu, nós encontramos ao próprio Jesus Cristo. E por quê? Porque São Judas, apóstolo, São Judas, escolhido depois de um tempo de oração, São Judas, colocado para ser uma das colunas da igreja. Porém, aquilo que atrai em São Judas é que ele se torna este grande intercessor pelas causas urgentes, pelas causas impossíveis. Ele se torna este intercessor que nos convida a acreditar. Aquela palavra do arcanjo Gabriel à doce Virgem Maria: para Deus não existem coisas impossíveis. Ele se torna o grande intercessor para que nós possamos acreditar na palavra do próprio Cristo. Tudo aquilo que nós pedirmos, se não duvidarmos no nosso coração, nós alcançaremos. Porém, é muito importante a gente parar um pouquinho e a gente se perguntar: como é que Jesus escolheu os seus apóstolos? Aí está o segredo também de a gente entrar no coração de Deus. A resposta a esta pergunta é importantíssima. E aí? Aí no Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós temos uma lição importante de como o cristão faz as suas escolhas diante da vida. Na origem de tudo, no início de tudo, tem que estar a oração. Este é o testemunho de Jesus na escolha dos apóstolos. O Evangelho de hoje começou nos dizendo aí em Lucas 6:12. Jesus foi à montanha para rezar. Por isso nós podemos dizer que a oração é a primeira obra que inspira, dá a direção para todas as outras obras. E aí então surge uma outra pergunta: como é que você está com a oração diária? Como é que você está com este encontro íntimo, pessoal com o Pai? Você tem este tempo diário de estar a sós com Deus? Nas decisões do nosso dia a dia, será que nós buscamos a orientação de Deus através da oração?
Nós temos que entender que a oração é como um raio de luz para que Deus nos guie em tudo, Ele esteja presente. A oração feita com o coração leva também para o dia inteiro a experiência da presença de Deus, que nos acompanha, que é a nossa força, que nos consola, que nos anima, aprendendo a conversar com Ele durante o dia, nas alegrias e também nas nossas lutas. A verdadeira oração, ela busca o poder de Deus para transformar a sua vida e servir a Deus. Cada um de nós, e isto é muito importante a gente não esquecer, cada um de nós tem um chamado de Deus para a sua vida. Infelizmente, nem sempre a resposta daqueles que se dizem cristãos é positiva. Quantos que dão os ombros, ou por pensar que tem pouco ou nada para oferecer, ou por egoísmo. Quantos que buscam a Deus por aquilo que Deus dá, e não por aquilo que Deus é. Quantos que vão a Deus somente para pedir, e Deus quer que a gente peça. Não existe nada de errado em a gente ir para Deus e pedir. Mas nós temos que ir como filhos, como Jesus. Ele ia para que Deus o iluminasse, para que pudesse, naquilo que ele tinha que fazer tudo do melhor modo para não entristecer a Ele, Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, nós temos que entender. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está nos dando esta lição de como nós devemos levar a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, o nosso relacionamento com as pessoas, o lazer, o trabalho. Tudo deve ser iluminado por esta presença de Deus. É a oração verdadeira que faz a gente ser aquele que vive como Jesus viveu. E Jesus através da sua oração, Ele nos mostra que muitas vezes nós fazemos escolhas erradas porque nós não buscamos a Deus que nos ilumine. Nós temos que entender que Jesus não escolheu os apóstolos por aquilo que eles eram, mas por aquilo que eles seriam capazes de se tornar sob a sua direção e poder. Portanto, Deus escolheu você, Deus me escolheu, Deus escolheu a todos nós, para que nós possamos viver como filhos seus e sendo também canais desta luz, como foi São Judas Tadeu, como foi São Simão, que nós estamos celebrando hoje. E quando nós aprendemos a viver esta nossa amizade com Deus, com esta intimidade, com esta certeza da sua presença, nós entendemos que Ele atende às nossas necessidades urgentes e Ele atende às nossas necessidades impossíveis. Deus maravilhoso e Deus bendito, neste dia em que nós celebramos São Judas Tadeu e São Simão, São Judas, o santo das causas urgentes e impossíveis, nós pedimos com tão grande intercessor, recolhe os nossos pedidos, recolhe as nossas necessidades, atende-nos. Colocamos nas mãos de São Judas a nossa causa e nós cremos no teu auxílio, ó Pai misericordioso. Dai-nos a graça de nós sermos firmes e corajosos, como foram São Judas Tadeu e São Simão.
Amém.